Depois de mais de 10 anos, finalmente o novo filme da franquia Premonição chega até nós, prometendo atualizar os nossos traumas dos filmes anteriores e também amedrontar a nova geração. Com o acidente inicial, talvez o melhor de toda a saga. Será? Então venha comigo assistir a essa análise. E fala, amante do terror, como estão? Eu sou Yami e seja bem-vindo ao canal Yami no Sekai. Como iremos falar sobre Premonição 6, irei começar mais sobre o que achei sobre o filme, sem muitos detalhes, e mais pra frente eu irei avaliar completamente e abordar fatos importantes, e claro, para quem ainda não assistiu, irei avisar sobre os spoilers quando chegar no momento certo. Enfim, dado o aviso, vamos iniciar. Tantos anos de espera parece que valeram a pena. Premonição Laços de Sangue acabou sendo um sucesso nas bilheterias. Bom, na minha visão, tanto pela nostalgia dos fãs da franquia, quanto pela curiosidade da nova geração, pois já fazem 14 anos desde o último filme da franquia, que seria o Premonição 5. E pelos números que ele fez, parece que deu certo. O filme conta a história de Iris, que, se for analisar, foi a nossa primeira visionária, evitando uma tragédia em 1968. Porém, todo o filme acaba sendo protagonizado pela sua neta, Stephanie, que sempre acaba meio que sonhando com a premonição da sua avó. E tentando entender o porquê desses sonhos, ela vai atrás de Iris, que diz que ao salvar todos daquela torre, acabou irritando a morte e assim ela vai buscar um por um na ordem que foi estabelecido no acidente da torre. Nada em comum, toda a franquia tem a mesma regra. E o decorrer do filme é praticamente Stephanie tentando salvar a sua família e a si mesma da morte. Até porque, como sua avó era para ter morrido em 1968, eles praticamente não eram para existir. E ainda temos a lenda da saga Tony Todd. E finalmente saberemos o seu segredo desde a sua aparição no primeiro filme. E em questão à atuação dos atores, eu achei muito bom, embora eu senti a protagonista um pouco ofuscada comparado com os outros personagens. Meio que você não se importa muito com ela e fica por isso mesmo. E indo mais a fundo no filme, agora com spoilers, alerta de spoilers, eu preciso elogiar a Iris, a primeira visionária a salvar todos de um incidente, e por causa disso ela ganhou vários anos até a morte vir buscá-la. Então eu devo dizer que, na minha opinião, Premonição 6 tem o melhor acidente inicial, sem sombras de dúvidas. E fora que teve coragem de finalizar uma criança. Embora esse moleque realmente mereceu, hein? Mas se eu te contar que ele não foi a primeira. Caso você não lembre, em Premonição 1 já finalizaram um bebê. É, pesado. Isso é um bom sinal. Deus vai ter que ser muito sacana para derrubar esse avião. Muito sacana. E, enfim, falando sobre a protagonista, a Stephanie é a primeira protagonista que não é uma visionária? É, exatamente. Ela, ao contrário dos outros protagonistas, não tem nenhuma visão em todo o filme. Apenas o início da premonição da sua avó, mas no passado, e vem como sonhos. E esses sonhos acabam sendo constantes, que acaba atrapalhando a sua vida social. E por causa disso, ela vai em busca do porquê está sonhando com isso e vai atrás da sua avó. Que a avó dela mora numa casa que só de vista um visionário não moraria ali de jeito nenhum. Porque, enfim, é perigoso pra caramba. E lá a Iris disse que teve a premonição no dia e salvou todas aquelas pessoas. Mas por ter feito isso, a morte foi atrás de cada um na ordem que era para eles terem morrido. E por ser várias pessoas, demorou 60 anos até ela vir buscá-la. Pois mesmo estudando e se protegendo por anos, a morte sempre acha um jeito, e ela morreria de câncer terminal dali a algum tempo. Ou seja, a Clea no primeiro e no segundo filme iria pelo mesmo caminho. Voltando, como chegou a vez da Iris e ela fez uma família, a morte precisa eliminar aqueles que não deveriam existir, e essa é a lore do filme. Evitar da morte pegar a família, e é claro que isso não dá certo, até porque precisa de mortes aqui para poder o filme ir para frente.
O filme também mostra várias referências aos filmes anteriores. No livro que Iris entrega a Stephanie, mostra o caminhão de toras e a churrasqueira do segundo filme e até o avião do primeiro. Tudo abordado. E uma coisa que fiquei confuso na primeira vez que vi o filme foi a ordem das mortes. Na minha cabeça, depois da Iris, a morte teria que ir atrás dos filhos dela. E depois dos netos, na ordem que nasceram. Mas o filme foi a Iris primeiro, depois o filho dela, os filhos dele, a mãe da protagonista e os filhos dela. De tanto pensar aí que eu me toquei. A morte não queria nenhum resquício daquele que ela levou. Ou seja, se ela levou o cara primeiro, ela eliminaria todo o resquício da existência que ele deixou. Ou seja, seus filhos. Para depois ir atrás da irmã dele e fazer a mesma coisa. E pelo visto a morte segue sua lista muito bem. E também no filme tivemos o retorno e também a despedida de Tony Todd, nossa lenda da franquia para aqueles que desde os primeiros filmes achavam que ele era a morte. Aqui foi revelado que ele era um sobrevivente de Skyville. Ele era o último da lista, e como a Iris se foi, ele seria o próximo depois que a família inteira dela se fosse. E por isso ele sabia tanto sobre os planos da morte. Ele vivenciou com Iris todos esses anos. E infelizmente ele se despediu de nós no filme e na vida real. Ele faleceu antes do filme estrear e que inusitado, né? A história do filme casou certinho. Meus pêsames. Também ele revela que ainda há um sobrevivente, a Kimberly do segundo filme. Foi a única que enganou a morte e eu não duvido nem um pouco que no próximo Premonição ela seja a mentora do próximo Visionário. E com isso se descobriu que para enganar a morte você precisa morrer e voltar à vida. E finalizando, devo dizer que notei como se fosse uma releitura do Premonição 2. Basicamente quando ele entra no seu terceiro ato. Tudo exatamente igual, para no final matar todo mundo. E é isso, mais uma premonição com ninguém vivo. Exceto Kimberly. Bom, Premonição Laço de Sangue é divertido, nostálgico e com mortes bem criativas. Só achei o final muito fraco contando com os outros. Você termina se perguntando, é só isso? Não tem mais nada? Você sai um pouco decepcionado de tanto coisa boa que aconteceu e acabar dessa maneira. E isso me incomodou um pouco, mas tirando isso, ele é ótimo. Minha nota são 4 estrelas. Seria 5 se o final fosse diferente. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos. Ah, e um spoiler. O próximo vídeo será de outro filme que saiu recente. Você consegue adivinhar qual é? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!